Colossenses 3,15. Vamos ler juntos esse versículo da palavra do nosso Deus? Diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Amém. Vamos orar. Deus, clamamos para que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração. Ilumina-nos nessa hora, que saiamos daqui, Deus, alimentados espiritualmente. Essa é a nossa oração no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Nós vamos focar somente na última parte do versículo, que diz: sede agradecidos. Vamos falar sobre gratidão hoje. William Shakespeare, ele disse que a gratidão é o único tesouro dos humildes. Como é difícil às vezes nós sermos gratos como deveríamos. E esse é um texto que está inserido dentro de um contexto onde o apóstolo Paulo enfatiza a questão da gratidão. Mas para entendermos isso, precisamos observar o porquê dele estar escrevendo. Paulo está preocupado com a igreja em Colossos, porque alguns falsos mestres, estavam ameaçando o ensino da igreja, ensinando coisas que não tinham fundamentação bíblica, como, por exemplo, culto aos anjos, adoração aos anjos. Além disso, eles também estavam enfatizando, esses falsos mestres, os ritos e as cerimônias, dizendo que era importante manter alguns ritos e cerimônias do judaísmo para que o povo pudesse adquirir ou alcançar a salvação. Também esses falsos mestres estavam enfatizando a salvação pelas obras, como se nós tivéssemos que fazer alguma coisa para alcançar a vida eterna. E, meus irmãos, esse é um problema que você vai ver não só o apóstolo Paulo, mas o próprio Jesus, e principalmente Jesus, combatendo. Nós não temos como alcançarmos a salvação por meio das nossas obras. A salvação é um ato de Deus para conosco, ela é graça, ela vem de Deus para nós. Tá? Então, quando nós olhamos essa preocupação de Paulo, ela é uma preocupação insistente aqui no Novo Testamento. Paulo vai escrever isso também aos Gálatas. Por quê? Porque uma vez que você diz que você pode contribuir para a sua salvação, você está enfraquecendo o poder da cruz. Porque se você precisa ajudar a Deus a te salvar, significa que a cruz não foi suficiente para resolver todo o problema. Então, como nós cremos que em Cristo, e somente em Cristo, nós temos a salvação e os nossos pecados são perdoados, nós então entendemos que as obras não nos ajudam no processo de salvação, pelo contrário, né? Nós somos salvos por Jesus e a partir da salvação, nós então somos chamados para fazer boas obras. Então boas obras é consequência de quem já encontrou com Jesus. Nós fazemos o que fazemos porque Cristo nos chamou para isso. Mas aí, quando nós chegamos no capítulo 3, a gente percebe que se nós queremos combater as heresias, se nós queremos evitar o erro teológico, nós precisamos focar em Jesus Cristo. É isso que Paulo faz em toda a epístola. Jesus Cristo é o centro da nossa vida, é o centro da nossa fé, é o centro dessa igreja. Ele é o autor e o consumador da fé. Precisamos desenvolver uma cristologia para combater as heresias. E no capítulo 3, o apóstolo começa dizendo: se fostes ressuscitados com Cristo. Essa conjunção "se" significa o seguinte: você que já é alguém que ressuscitou em Cristo Jesus, você precisa cumprir algumas coisas importantes, não para ser salvo, mas porque você já é um ressurreto em Cristo. E ele fala o que então? Buscai as coisas do alto. Pensai nas coisas do alto. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Despojai-vos do velho homem. Revesti-vos do novo homem. Suportai-vos uns aos outros em amor. Perdoai-vos uns aos outros. Aí no versículo 14 ele diz: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O que Paulo faz aqui é alguma coisa semelhante aos Gálatas, quando ele escreve, falando sobre o fruto do Espírito, mostrando que o amor é o elo que liga todo o fruto do Espírito. Tudo de bom que o nosso coração pode produzir é produzido pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos faz ter bondade, é o Espírito Santo quem nos faz sonhar com as coisas do alto, almejar
as coisas do alto, viver para Cristo, uma vida centrada na palavra de Deus, tudo isso é obra do Espírito Santo em nós. E tudo isso é feito para glorificar o nome do próprio Deus. Então, quando nós olhamos nesse capítulo 3, nós percebemos que o nosso coração precisa se voltar para as coisas do alto, para a vida eterna, para os elementos que sobrepõem a tudo isso que nós estamos vivenciando e experimentando na terra. E aí é importante ressaltar, não é que nós não podemos ou não devemos nos preocupar com as coisas desse mundo. Devemos sim. Começo de mês, muita conta para pagar. É claro que nós devemos pagar as nossas contas em dia. É claro que nós devemos cumprir com o nosso trabalho, cumprir com a nossa escola, com o colégio, com a faculdade, com um monte de compromissos que nós temos. Está tudo certo. Isso é responsabilidade do ser humano enquanto vivemos aqui na terra. Porém, meus irmãos, o nosso coração precisa estar voltado para as coisas eternas. E temos experimentado dias, esses últimos dias aqui no nosso país, em que o nosso coração está se aquecendo muito pelas coisas desse mundo. Tem muita gente envolvida demais com as coisas dessa terra. Tem muita gente expressando as suas emoções com muita intensidade, quanto às suas preferências políticas. Tem gente deixando de conversar com o outro, tem gente brava demais com esse negócio. Precisamos olhar para o alto. Nós não dependemos dessa dinâmica aqui da terra. Somos o povo de Deus. Nós não podemos submeter as nossas emoções, não podemos submeter os nossos pensamentos, não podemos escravizar a nossa vida aos altos e baixos e às preferências desse mundo. Existe algo que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário, e celebramos isso agora, que vai muito além de tudo isso, e às vezes nós nos engalfinhamos, nós nos atolamos, nós mergulhamos nessas pequenas coisas do mundo e nos envolvemos a tal ponto que deixamos de olhar para aquilo que é eterno e para aquilo que sobrepõe a tudo isso. Por isso a insistência de Paulo: buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto, se envolva com as coisas do reino eterno. Foque naquilo que realmente vem do próprio Deus para você. E aí chegamos no versículo 15 do capítulo 3, quando o apóstolo Paulo diz: seja a paz de Cristo. O crente precisa viver em paz, mas uma paz que vem de Cristo. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Precisamos olhar para a nossa vida pessoal e observar quantos motivos Deus tem nos dado para agradecer. Precisamos olhar para a política brasileira e ver quantos motivos Deus tem nos dado para agradecer. Precisamos olhar para a economia do país e observar quantos motivos Deus tem nos dado para agradecer. Sabe por quê? Porque senão nós vamos trilhar pelo mesmo caminho dos incrédulos. Só reclama, só murmura, tudo está ruim. Sempre faz uma leitura de tudo na perspectiva negativa, pessimista, ruim. E aí nós, de alguma forma, estamos nos igualando à sociedade que não teme a Deus. Sede agradecidos. Paulo está preocupado com esse ponto na igreja de Colossos, mas esse ponto também precisa ser trabalhado na nossa igreja hoje. Paulo fala desse tema em todos os capítulos. Ele começa no capítulo 1, versículo 3, dizendo: damos sempre graças a Deus. Damos sempre, graças a Deus, sempre. Quando o seu candidato ganha ou quando o seu candidato perde. Hoje é dia de todo mundo agradecer pelo que Deus tem feito no nosso país, na nossa vida e na nossa casa. Sempre, dar graças sempre, quando sai do seu jeito e quando não sai do seu jeito. Depois ele repete, no versículo 2 do capítulo 1, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Mais uma vez, agradecendo a Deus pelas coisas eternas. Capítulo 2, Paulo repete sobre a gratidão, dizendo: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruído, crescendo em ações de graças. E aí, meus irmãos, o capítulo 3, em volta do texto que nós, ao redor do texto que nós lemos, nos versos 16 e 17, Paulo diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo,
Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E para terminar, no capítulo 4, todos os capítulos Paulo fala de gratidão. No capítulo 4 ele diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa navegar no mar da gratidão. Precisamos navegar no mar da gratidão. A gratidão é uma resposta à redenção. Quem foi salvo por Jesus Cristo tem um coração grato. Quem se alimenta do amor de Deus em Cristo é marcado pela gratidão. É a paz de Cristo, é a palavra de Cristo, é o nome de Cristo que precisa ser glorificado em nossas vidas. E quando nós olhamos para Cristo, não tem como relermos a vida, reconfigurarmos ou reinterpretarmos a vida, senão por uma perspectiva de gratidão. A nossa teologia bíblica, a palavra de Deus nos mostra claramente que nós estávamos perdidos, angustiados, desesperados no mundo em densas trevas, e Deus foi ali e nos resgatou dessa condição de perdição e nos trouxe para a casa do Pai. Nós somos exortados pela palavra de Deus que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, não havia esperança para nós. A morte significa não há mais solução. Quando estamos tratando das nossas enfermidades, sempre os médicos e todo o processo da medicina tenta nos ajudar a nos manter com esperança. Existe muita ciência nisso, muita gente se esforçando para isso, para dar uma solução para os nossos problemas na área da saúde ou qualquer outro. Mas quando a morte chega, ela diz: não tem mais solução. O Evangelho diz: tem sim, porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou para resolver até o seu problema da morte. Quando nós olhamos nessa perspectiva de que Cristo veio para resolver tudo na nossa vida, porque nós estávamos perdidos e fomos achados, nós estávamos mortos e agora nós ressuscitamos em Cristo, nós entendemos que o nosso coração precisa se transbordar de gratidão o tempo todo, porque Jesus Cristo é quem nos alimenta dessa esperança, Jesus é quem nos alimenta dessa perspectiva, chamada pela teologia de cristocêntrica. Uma mente encharcada por Jesus Cristo é uma mente grata. A graça divina, o favor imerecido de Deus para conosco, também nos ajuda a entender e nos ajuda a viver com gratidão. Deus nos amou sem merecermos, nós éramos inimigos de Deus. Você pode amar os seus amigos, você pode fazer o bem a um amigo seu, agora Deus fez o bem aos seus inimigos. Nós estávamos com as costas viradas contra Deus e dizendo: eu não quero saber do Senhor. E mesmo assim Ele enviou o seu único filho para morrer numa cruz por nós. Isso é graça. E a partir de Jesus, quantas outras graças nós já não recebemos? Nós temos um Deus que governa sobre tudo e sobre todos. Nada acontece na nossa vida se não for pela autorização de Deus. Deus é soberano. Isso não pode ser só uma declaração teológica, isso não pode ser apenas um conceito bíblico que a gente grava, a partir do momento que estuda e a partir do momento que ouve isso em sermão. Isso precisa entrelaçar com a nossa vida. Deus é soberano, nada acontece sem a permissão dEle, nada está fora do governo dEle, Ele reina sobre tudo e sobre todos, e a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e Ele disse para mim: descanse. Descanse, eu estou no controle. Sempre quando você se desesperar, ore pedindo a Deus para que encha a sua mente e o seu coração da verdade, de que Ele está no controle, nada foge do controle de Deus. A ausência de gratidão denuncia uma distorção na compreensão da redenção. Olhamos para a vida de Jesus e percebemos claramente que tantos os momentos de alegria que Jesus teve na terra, como os momentos de dificuldade, tudo foi milimetricamente calculado pelo Pai. Na nossa vida também, tudo é milimetricamente calculado pelo Pai. Deus está no controle da sua vida. Agora isso precisa trazer conforto ao seu coração. Sabe por quê? Porque Deus é bom. A Bíblia diz que Deus é bom. Deus não tem interesse no seu mal. Deus não tem interesse
que coisas ruins aconteçam na sua vida. Não é propósito de Deus aprontar com você. Não é propósito de Deus fazer o mal, porque não há mal em Deus. Deus é bom. Pastor, mas eu estou passando por uma adversidade. A adversidade é uma forma de Deus nos tratar. É uma forma de fazer com que nós corramos para junto dEle. É um meio pelo qual Deus utiliza, um meio que Deus utiliza para fazer com que nos aproximemos dEle. Esse é um dos propósitos do sofrimento. Por isso, precisamos ser gratos até pelas adversidades que nos aparecem, porque elas têm caráter pedagógico na nossa vida. É disso que a palavra de Deus, é isso que a palavra de Deus nos instrui e nos fala. Essa ênfase da epístola de Paulo aqui aos Colossos mostra claramente que a salvação pelas obras é uma negociação. Por quê? Quando você acha que você é salvo pelos seus méritos, então a salvação não é de graça, você pagou por ela, você fez coisa boa e aí você recebeu a salvação. Daí você tem dificuldade de ser grato, porque você pensa que tudo é uma negociação, não é? Alguém te faz uma coisa legal, alguém te dá um presente, alguém faz uma coisa boa para você, o que o seu cérebro automaticamente quer fazer? De que forma que eu vou retribuir isso? Não é assim? Não é assim que funcionamos? Como é que eu vou retribuir esse negócio? Aí deixou de ser de graça, virou negociação. Você ganhou um presente, aí você se sente na obrigação de dar outro. Deixou de ser de graça. E aí de você se não der, né? A pessoa vai dizer, nossa, no dia do aniversário dele eu dei aquele presente. O meu, ele nem ligou. Então não foi de graça, você deu, mas esperava em troca. É complicado. Mas quando nós olhamos para Deus, Deus não espera nada em troca, porque Deus sabe que nós não temos condições de dar. Nós não tínhamos nada para oferecer para Deus. Mas mesmo assim Ele nos amou, e é isso que Ele está nos convidando a experimentar na vida, no dia a dia. Se você não merecia nada, se você só tinha como destino para você a morte, então comece a observar tudo que é vida em você. Comece a observar quantos presentes Deus tem te dado, quantas maravilhas que Deus tem derramado sobre a sua vida. Se você merece a morte e você está vivo, isso é graça. Se você, além de estar vivo, tem recebido tantas maravilhas de Deus, você tem muito o que agradecer para Deus. Diga para Ele. Você tem casa, você tem família, você tem o seu trabalho, você tem sua escola, você tem dádivas que Deus tem derramado abundantemente sobre o seu povo, como o salmista Davi diz no Salmo 139. Eu comecei a contar, mas eu não conseguia contar mais as maravilhas de Deus na minha vida. Escreva salmos contando para Deus quão grato você é por tudo aquilo que você recebeu por meio da salvação em Cristo Jesus, e não só por meio dessa salvação, mas por meio de tudo aquilo que essa salvação concedeu a você. A gratidão é a resposta à redenção. A ingratidão, por outro lado, tem a origem no paganismo. Romanos 1, a partir do final do verso 20 e verso 21, diz assim: tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Uma sociedade que vive, que pulsa, entendendo que o que eu tenho foi porque eu conquistei, pelos meus próprios méritos, ela não consegue entender essa dimensão da gratidão. É tudo negociação. Então, os pagãos, os incrédulos, funcionam assim. Eles não têm gratidão, porque o que eu tenho foi pelo meu próprio mérito, ou pelo mérito dos meus pais. De alguma forma eu fui beneficiado por isso. Nós não somos assim. Nós cremos que tudo o que temos veio de Deus, e por isso nós damos graças a Ele. A ingratidão revela um coração adoecido na relação com Deus, um coração que não está reconhecendo que tudo vem das mãos do Altíssimo. A insatisfação demonstra a nossa falta de confiança. A reclamação é uma característica daqueles que estão intoxicados pelas práticas e preocupações mundanas. Isso se aplica em todas as esferas da nossa vida. Do que você tem reclamado? O que tem motivado você a ir para os meios de comunicações digitais e escrever textos de reclamação? Estamos intoxicados desse negócio já. É muita gente reclamando, é muita gente falando mal,
Tem muita gente com uma perspectiva cruel e pessimista do mundo e da sociedade, de tudo. Nós precisamos ser marcados como um povo agradecido, um povo que agradece a Deus por todas as coisas que Ele tem feito e tem nos dado. O antídoto contra toda essa insatisfação social é buscarmos e pensarmos nas coisas do alto. Nós não somos daqui. O nosso rei, ele não é eleito pela sociedade brasileira. O nosso rei é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que morreu numa cruz, ressuscitou dentre os mortos e governa a minha vida e diz para mim: eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é o nosso Rei. Ele é o Deus que nos ama e se importa conosco. É nele que nós confiamos. Por isso, o texto, no contexto próximo, vai dizer: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Nós precisamos nos alimentar mais da palavra de Cristo. Não podemos ser intoxicados por posições e ideologias dessa nossa era. Nós precisamos estar alimentados da palavra de Cristo. Será que nós estamos permitindo que os nossos corações se tornem ninhos para acolher palavras de uma sociedade corrompida pelo pecado? Por isso, às vezes, enxergamos tanta murmuração, tanta reclamação. E quais são as consequências de um coração grato? Um coração grato é um coração que tem alegria. Você está alegre? Ah, pastor, mas eu estou passando por problemas. Mas a paz de Cristo tem sido o árbitro nos seus corações diante das adversidades. Você tem tido a paz de Cristo? Um coração grato louva, como nos mostra os versos 16 e 17. Um coração grato canta salmos, canta hinos. Um coração grato a Deus também é grato ao próximo. Se nós não merecemos nada a não ser a morte, aquilo que as pessoas que estão ao nosso redor fazem de bom para nós, também precisa encher o nosso coração de gratidão, e essa gratidão precisa ser reverberada. Precisamos dizer muito obrigado. Nós precisamos demonstrar a nossa gratidão nas nossas relações. Quem experimentou a graça de Deus, quem é grato a Deus, também é grato ao próximo. Porque se nós não agradecemos ao próximo, é porque nós achamos que o próximo tem a obrigação de fazer. Um coração grato, um coração que entende que tudo, toda dádiva vem do Pai das luzes, até a ajuda que as pessoas ao redor nos concedem, esse coração vai ser grato também aos seres humanos. Então, muito obrigado para o crente não é só um exercício educacional. Muito obrigado para crente é manifestação de gratidão a Deus. Aprenda ou desenvolva mais a sua gratidão ao próximo, porque isso demonstra o quanto você tem sido grato a Deus também. Agradeça as pessoas da sua família. Seu marido tem muita paciência? Sim, agradeça a ele. A sua esposa é uma santa? Sim. Agradeça a ela. Agradeça a Deus pelos seus filhos. Agradeça aos seus filhos por eles serem quem eles são. Trabalhando com adolescentes, às vezes, os pais tendem a reclamar muito dos meninos. E eles realmente dão motivo. Mas seus filhos têm coisas maravilhosas. E você precisa enaltecer essas coisas maravilhosas do seu filho. Agradeça o seu filho por coisas boas que eles fazem. Agradeça aos seus pais. Agradeça aos seus pais. Como diz o reverendo Leonardo, tem vindo uma safra nova de mães e pais. Essas mães e pais começam a entender o que é ser mãe e pai. Noites de sono é o mínimo. É o mínimo. Todo um processo de entrega, de doação, que vocês, filhos, nunca vão conseguir calcular, enquanto não forem mães e pais. Vocês não vão conseguir calcular. Se você falar 50 vezes sua mãe para seu pai, obrigado por... Não é pouco. É pouco. O amor de um pai e de uma mãe. Aprenda a agradecer os seus pais. E, filhos, mais do que agradecer, honrar. A orientação divina é honrar. Então, as nossas relações precisam ser marcadas pela gratidão. Agradeça o caixa do supermercado.
Ah, mas ele está recebendo salário. Não, agradeça, porque você é um indivíduo que transborda em gratidão. Agradeça a todos, seja grato ao próximo, como uma manifestação do quanto você é grato a Cristo pelo que Ele fez na sua vida. Concluindo, a gratidão, como diz Shakespeare, é o único tesouro dos humildes, e é verdade. A gratidão é o único tesouro dos humildes. Talvez a dificuldade é sermos humildes, porque a palavra humilde na Bíblia significa esvaziar de si mesmo. Quando nós somos cheios de si, nós temos dificuldade de agradecer. Para ser grato, tem que esvaziar. Para esvaziar, precisa praticar os exercícios espirituais. Precisa ir até Deus, para que Deus tire todo o entulho da nossa alma que nos faz achar alguma coisa, para que entendamos que bem-aventurados são os humildes de coração, gente quebrantada, gente que não se sente merecedora de nada. Você não merece nada, eu não mereço nada. Tudo é graça, tudo é presente, tudo é bondade de Deus. Quantas pessoas têm sido bondosas para com você? Agradeça essas pessoas. O quanto Deus tem sido bondoso para com você? Agradeça a Deus. Vamos nos derramar em gratidão. Para isso, precisamos reconhecer a nossa pequenez e a nossa dependência de Deus. Redefina a sua vida a partir da obra de Cristo. Sem Cristo nós estávamos mortos. Com Cristo nós temos a vida eterna. Seja grato a Deus, reclame menos. Como gratidão, entenda que tudo o que você faz deve ser feito para a honra e para a glória do Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos orar. Querido Deus, num período do nosso país onde estamos contaminados por tanta reclamação, por tanta murmuração, por tanto bate-boca, nos ajude a olhar para as coisas do alto, nos ajude a buscar as coisas do alto, nos ajude a envolver com as coisas do alto. Ouvimos aqui relatórios de plantação de igrejas que têm chegado a muitos lugares, através da igreja da Gávea, para convidar a gente para olhar para o alto. Não nos deixe perder o foco, Deus, porque foi do alto que veio até a terra a salvação. Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, para nos convidar agora a olharmos para aquilo que é eterno. Não podemos, Deus, submeter os nossos sentimentos, a nossa mente, o nosso corpo, às mazelas desse mundo. Somos teus filhos, filhos do Rei. Temos um Senhor que governa sobre nós e governa sobre os governantes dessa terra. Por isso, que a paz de Cristo seja o árbitro em nossos corações. E por isso, nos ajude a sermos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito e tem nos dado, para que em nós o teu nome seja glorificado. Essa é a nossa oração, Deus, no nome de Jesus. Amém.